Só que aí, novamente, vem a justiça com aquele tapa na cara de luva branca, entendeu? É importante que a gente diga que a hipotética acusação é sem violência, grave ameaça, sem contemporaneidade, são fatos de 2020. Certo. E a ilegalidade flagrante nas circunstâncias e da decretação da prisão com o excesso, Certo. é o fato de que a Deolane é mãe de uma criança de 9 anos, Excelência. E está Certo. demonstrado, nós já juntamos no procedimento de custódia, o fato de que, sendo mãe, ela tem direito a responder em prisão domiciliar. A justiça negou a prisão domiciliar usando o próprio passado de ostentação, de busca por holofotes da Deolane contra ela mesma. Eles cravaram no despacho que a alegação de defesa simplesmente beirava a hipocrisia. E por quê? Porque lá em 2022, a Deolane abandonou essa mesma filha que lá na época ela tinha por volta de uns 6 anos de idade só. Ela abandonou a mesma filha de forma totalmente voluntária para ficar confinada por meses no reality show A Fazenda. Eu fui pesquisar para saber se a Deolane tinha dado alguma justificativa sobre isso aí na época, e ela disse que ela estava fazendo isso não era nem pelo dinheiro, era pela visibilidade. Televisão e internet é diferente. Não, meu amor, o povo da internet vai votar. Até porque a minha Fazenda parou a internet. Foi Era de verdade. manhã, de tarde, de noite a minha cara. Eu peguei abuso de mim quando eu saí. Eu não conseguia assistir, eu digo, eu me odeio, cara. Você que não- agressividade é essa? essa mulher. Vou te pegar lá fora, eu vou te matar. Eu falei, cara, eu nem sou isso. O raciocínio do tribunal foi simplesmente certeiro. Se ela podia ficar isolada voluntariamente por meses num programa de televisão, em busca de mais fama, sem se importar com a ausência materna, então ela não pode agora usar a própria filha como se fosse uma chave de cadeia para escapar de uma prisão preventiva por lavagem de dinheiro e organização criminosa, meu parceiro. Todo esse chororô, toda a tentativa de vitimização foi simplesmente refutada com muita lógica e coerência pelo tribunal, pela justiça. Um dos argumentos usados pelos advogados da Deolane para que ela cumpra prisão domiciliar, para que ela saia da cadeia e vai ficar presa em casa, é que ela tem uma filha menor de idade, uma menina de 10 anos. Só que a justiça rejeitou esse argumento. A justificativa foi que a Deolane, ela ficou confinada num reality show, que é A Fazenda, aqui da Record, por livre e espontânea vontade. Um programa que dura 3 meses, ou seja, se ela pode ficar, se ela não via problemas em deixar a filha por 3 meses para participar de um confinamento num programa, por que agora ela entra em contradição e fala que não pode ficar longe da filha, ela está 1 mês presa? Enquanto a família Bezerra tenta a todo custo vender na internet a narrativa de que a prisão é apenas uma investigação de justiça e que ela é uma mãe empresária perseguida só porque ficou famosa e rica muito rápido, as provas dessa mentira ficam cada vez mais evidentes, porque o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil não mobilizam agentes de elite para prender influenciador só por conta de dancinha de TikTok e carro alugado, irmão. Porque você entra no processo da Deolane e não se tem provas. Só se tem a movimentação financeira dela, de publicidades, que ela fez, que estão declaradas e tem contrato. Mas uma mulher pobre, nordestina, não pode ter enriquecido tanto, né? Isso afronta muita gente. Mas sim, ela enriqueceu. Ela fez várias publicidades para várias empresas que quase todos os influenciadores fizeram. Mas só ela tá lá. Como sempre, só ela. Ela dá mídia, né? Ela esconde o que muita gente tá com medo, né? De sair. O buraco aqui é o mais fundo possível e tudo isso começou a explodir lá na Operação Vernix, uma mega investigação do GAECO, que é o braço do Ministério Público que combate o crime organizado. E o que eles descobriram nas investigações? Primeiro, que a vida de glamour da Deolane escondia um papel supostamente vital para a maior facção da América Latina, meu irmão, o PCC. Quando a Deolane foi denunciada, não foi como uma laranja qualquer. Ela foi como ré, principalmente por atuar na lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para os promotores, ela funcionava como uma peça central na estrutura financeira da facção. Qual que era a tática? Segundo o relatório policial, o crime organizado injetava valores altíssimos na conta dessa figura pública e, a partir daí, as cifras absurdas começavam a se misturar com o dinheiro das atividades legais, principalmente das atividades dela como influenciadora. E quando os chefões precisavam de uma grana lavada, ela retornava ao topo do esquema com a aparência de legalidade, entendeu?
Para coroar a acusação, a investigação aponta os vínculos do núcleo dela com a família do número 1 do PCC, Marco William Herbas Camacho, o Marcola. Além da denúncia também envolver o irmão de Marcola, Alejandro, e o sobrinho Leonardo, a polícia também identificou o uso de intermediários e transportadoras de fachada no interior de São Paulo para movimentar essas fortunas. A influenciadora foi presa durante a Operação Vernix, realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo. A ação também teve como alvos o Marcola, apontado pelas autoridades como a principal liderança do PCC, e integrantes da família dele. A suspeita é de que uma empresa de transportes com sede em Presidente Venceslau tenha sido utilizada como estrutura para movimentar e ocultar recursos atribuídos à facção criminosa. Os investigadores apontam que a empresa era controlada por pessoas ligadas à família de Marcola e teria sido usada para a prática de lavagem de dinheiro. De todos esses milhões de reais que apareceram na investigação, ela dizia que esses valores eram referentes aos honorários jurídicos dela, que inclusive ela é totalmente inocente. Mas o GAECO bateu o pé, deu seguimento na investigação e não encontrou nenhuma prestação de serviço compatível com a fortuna que entrava e saía. Ou seja, mais um castelo de cartas desmoronado. Aparelhos celulares e outros elementos reunidos durante a investigação teriam identificado contatos entre familiares de Marcola e Deolane Bezerra. A defesa da influenciadora nega qualquer envolvimento dela com o crime organizado e afirma que ela é alvo de perseguição. Em manifestações anteriores, familiares e advogados sustentaram que as acusações são baseadas em suposições e que a inocência dela será comprovada durante o processo. Uma das coisas que mais chama atenção sobre o caso da Deolane é que todo mundo acha que aqui no Brasil esse é o tipo de crime que vai sair impune e que, como normalmente acontece, ela vai conseguir um privilégio, vai conseguir ficar de boa, até que as coisas acalmem, né? Mas eu vou ser sincero, cara, não precisa de bola de cristal pra você prever o fim dessa história, não. Basta só você olhar pra esse caso que ficou bem famoso como a Sintonia dos Gravatas. Há não muito tempo atrás, há poucos anos pra ser mais exato, uma mega operação desbaratou uma verdadeira célula jurídica financiada pelo primeiro comando da capital, o PCC. Eu tô falando de profissionais formados com carteira da OAB intacta no bolso, meu parceiro, limpinha. Esses caras agiam não como defensores, mas como braço operacional da facção. Eles basicamente passavam recados, pagavam contas e escondiam dinheiro. Quer uma semelhança? Todos viviam de carros importados, todos viviam uma vida de luxo, exatamente igual o núcleo de quem fazia. Você tem uma tentativa para acertar. Pois é, Deolane. A renda de milhões que ela recebe, tanto na publicidade, quanto nas casas de aposta, quanto em várias outras coisas que ela faz aí, né? Então, seria, qualquer pessoa que pensar um pouquinho vai ver que seria mais rentável manter ela fora de ligação com o PC nesse setor do Gravata, que é mais responsável em tirar preso, fazer acordo com o juiz, fazer acordo com o promotor, para liberar o preso, buscar as brechas na lei ali, molhar a mão de quem tem que molhar, que é esse é o setor do Gravata. O setor específico do Gravata é para isso. Eu já vi advogado perder a vida porque não queria levar um recado dentro do Presídio Federal. E os caras falaram, você não quer cumprir a sua função, você vai subir e subir o cara. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Naquela época, a defesa dos advogados da Sintonia seguiu exatamente o mesmo roteiro que a família Bezerra está seguindo hoje. Eles encheram os tribunais com habeas corpus, brigaram pelo direito de sala do Estado-Maior por serem advogados, gritaram aos quatro ventos que eles estavam sendo perseguidos pelo sistema e tentaram a todo custo usar a OAB deles como um escudo de impunidade. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Deu ruim de forma gigantesca, porque o Ministério Público não perdoou. Para a lei brasileira, um bandido disfarçado com o diploma e a carteira da OAB é infinitamente mais perigoso do que um criminoso comum, porque obviamente ele vai usar o sigilo profissional para proteger os líderes da facção. Muitos desses envolvidos terminaram com penas duríssimas, tá? Perderam a liberdade, perderam a fortuna, viram as carreiras irem completamente pro ralo e a OAB, segundo o que as pessoas acham que vai proteger as sementinhas do mal, caçou as licenças deles e jogou os caras aonde? No esquecimento. Esse é um caso que eu fiz questão de te mostrar para você ver que tem precedente, onde os bonzões, que tem um documento, que tem um papel, que tem muita grana, se ferraram e se ferraram muito. O mesmo núcleo já havia sido desmantelado pela Operação Etos do Ministério Público em 2018. 37 advogados foram condenados
por ligação com o PCC, mas o cartel de drogas paulista conseguiu reorganizar esta célula jurídica. Os advogados são usados como pombos-correio. No início de julho de 2026, os advogados dela até tentaram levar a soltura para Brasília. Eles alegaram o excesso de prazo na prisão preventiva, eles garantiram que ela não destruiria provas e imploraram para colocar uma tornozeleira eletrônica para que ela ficasse quietinha em casa. Eles foram na porta do STF e o que eles conseguiram? Um gigantesco não, meu irmão. O ministro Ribeiro Dantas negou a liminar e manteve a Deolane encarcerada. Ele concluiu que a prisão estava suficientemente fundamentada pela gravidade absurda que o caso envolve. E enquanto a situação piora, cada vez ela vai se solidificando mais e mais contra Deolane. A desculpa da prisão insalubre rodou, a cartada da mãe que precisava cuidar da filha também não funcionou. Inclusive foi rebatido com um argumento bem inovador, o argumento da fazenda, né? Depois disso, o STJ barrou a sua saída e o inquérito já conta até com o histórico anterior da Deolane em 2025, na Operação Integration, que prendeu várias pessoas, confiscou cartões de luxo e tentou bloquear 2 bilhões de esquemas de apostas esportivas ilícitas no Nordeste. Nessa ocasião aí, a mãe dela e a Deolane foram presas. A polícia investiga uma organização criminosa que teria movimentado mais de 2 bilhões de reais com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela foram presas no Recife. A verdade é que cada dia que passa a suposta doutora tá mais encurralada. E se aconteceu o que eu acho que vai acontecer, que é basicamente ela ir pelo mesmo caminho da sintonia dos gravatas ali, aí, meu amigo, esses 90 dias de suspensão da OAB se tornam o menor dos problemas dela, beleza? Quando o processo transitar em julgado, a sala VIP vai embora e o destino provável é o pátio da cadeia comum. O império de luxo da Deolane nunca esteve tão próximo de virar apenas uma lembrança atrás das grades, meu parceiro. E se você acha que isso aí vai acontecer, eu quero saber isso agora nos comentários. Comenta aí, você acha de fato que ela vai continuar se afundando e a justiça vai mantê-la presa até o final para que ela pague? Ou, como a gente está acostumado, ela vai conseguir mexer uns pauzinhos e vai sair? É muito importante a sua opinião, então comenta aí embaixo agora. Gostou do vídeo? Esmaga o gostei, se inscreve no canal para mais vídeos iguais a esse e eu vejo você no próximo. Até!